Segundo ele, quem? João Guilherme, responsável pela recuperação judicial do Sport, o Leão deu um passo importante para a criação da SAF. Isso porque os rubro-negros iniciaram o pagamento, ou os pagamentos de débitos listados na classe trabalhista. Elas dizem respeito a pessoas que não têm processos e os que já foram encerrados pela justiça. Ele ainda diz, abre aspas, essas negociações vão aliviar o passivo do Sport no intuito de quando o plano de recuperação judicial for aprovado na Assembleia Geral de Credores, essas dívidas já estarem amortizadas. O benefício para o Sport com esses acordos é já ter a garantia que com esses credores estão favoráveis ao plano de uma vez que eles já começaram a receber antes mesmo deles serem aprovados, explicou João Guilherme. Ao todo, dos 180 credores da classe trabalhista que estão na recuperação judicial, 50 já foram liquidados pelos rubro-negros no valor de 120 mil, muito importante, tá? E os acordos foram feitos e pagos ao longo de 4 rodadas de negociações. A ação se antecipou à aprovação da Assembleia Geral de Credores, que deve acontecer no final deste ano. Então, o Sport pagou do seu próprio bolso, tá? Mesmo sem a aprovação ainda da recuperação judicial, 50 de 180 credores que deve no valor de 120 mil. Muito importante para começar aí, hein? Só para constar ainda mais sobre o que vocês acabaram de ler aí, o importante disso tudo é que o Sport começa... por exemplo, o Santa Cruz e o Náutico devem pedir uma renovação da recuperação judicial, um novo tempo. O Sport não. O Sport, segundo essa matéria que a gente acabou de ler, em outros parágrafos, em outros tópicos da própria matéria, a gente viu que o Sport, além de não querer uma renovação, o Sport começa a pagar. Lembrando, o Sport só foi permitido começar a pagar, tá? Esses credores que fazem parte, por exemplo, já aconteceu 4 rodadas na sede do clube, tá? E o Sport já pagou 50, chegando a quase 120 mil reais. São dívidas pequenas da recuperação judicial, mas que o Sport já começa a se organizar. E só foi permitida mediante a apresentação do fluxo de caixa do Sport, tá? E o Sport apresentou e pôde pagar. Ainda vai ocorrer, tá certo, a Assembleia Geral de Credores, para que o Sport comece a pagar outras dívidas em relação à recuperação judicial. É um resumo bem bacana, porque o Sport está em plena recuperação judicial, né, em plena RJ, como muita gente está colocando. Então, o que é importante quando chega nesse período? O Sport já se mexer, né? Obviamente, porque foi pedido o fluxo de caixa do clube, para ver como estava a organização, para ver se já poderia pagar mesmo, se viria do fluxo de caixa do clube, né? Então, isso é muito importante, porque o clube tá se reestruturando devagarzinho. Por exemplo, vai receber um valorzinho também da LFF, da Liga Forte Futebol, que o Sport está ingressado, o Sport já assinou, tá? Em 3 vai chegar a 139 milhões, mas vão receber em 3 parcelas os pagamentos. A gente sabe que esse ano ainda vão receber a maior parte desse pacote de Didim, né, do Faimiri. Então é importante também fazer isso que o Sport está fazendo, arrumar a casa, porque nada melhor um clube sanado, gente. Nada melhor do que um clube redondinho para os futuros projetos, para futuros patrocinadores e, obviamente, como vocês viram aí, para uma futura SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, tá? Muita gente está colocando assim, mas quando está perdendo, quando está uma crise, sempre vem notícia sobre SAF, sobre recuperação judicial. Vamos lá, essa notícia sobre a SAF, eu particularmente aqui também não tenho nenhuma informação em relação à SAF, pode até ser isso. Mas em relação sobre a recuperação judicial, o importante da gente colocar é que o Sport já começou a se mexer. Então isso é oficial, o Sport já começou a, né, vou começar a organizar aqui essas dívidas pequenininhas, sabe? Eu quero deixar tudo prontinho aqui para depois ir para as maiores, que a gente não tem tanta condição ainda, mas vamos aqui para esses credores aqui que estão pedindo cotas pequenas. Ainda vai ocorrer mais rodadas, mais de 180, 50 já foram pagos. Valores chegaram a 120 mil reais. Então o Sport, diferentemente de outros clubes daqui de Pernambuco, começa obviamente a se mexer, começa a pagar, começa a tirar realmente uma ideia de que fazendo isso, se antecipando a isso, e o Yuri Romão, presidente atual do Sport, cara, ele já foi, parece que já é do banco BMG aí, não sei se foi gerente, trabalhou muito tempo, é um cara que sabe, né, realmente, estudou muito e sabe por onde ir nesses casos de recuperação judicial e, obviamente, injustiça.
Então, a primeira notícia é essa, que o Sport já se começa, né, obviamente, a se meter dentro desse bedelho aí, para começar, porque eu acho muito importante, sabe? Eu acho muito importante o que o clube tá fazendo, é por isso que eu digo, a minha crítica na direção do Sport, na direção de futebol do Sport, é em relação a contratações, mesmo tendo ano passado um caso muito parecido, reincidente, esse ano fazer a mesma coisa e por isso a gente tá aqui batendo na tecla, mas na condição financeira do Sport, que hoje não é boa e tá longe disso, mas é um time hoje que é muito melhor que ano passado, que ano retrasado, e se subir pra Série A, ano que vem vai ser melhor que esse ano, daí 2025 vai ser melhor que 2024, porque o time sobe, o time não regrede, o time não regride, né? Regride. O time tá em plena reestruturação, em pleno crescimento novamente. Então, para isso, realmente eu digo, o trabalho da gestão do esporte, principalmente a parte jurídica do esporte, o próprio Yuri Romão, que obviamente eu sei que está à frente disso tudo, é impecável. É impecável. Merecíamos, assim, a gente estava precisando disso assim há muito tempo. Mas o Yuri Romão, né, em sua inteligência, obviamente a gente tem que... É por isso que eu digo, do César o que é de César. Enquanto mostrar o que está acontecendo, eu vou estar aqui falando. Para mim, não tem nada disso, não, porque ele não está fazendo isso que eu vou criticar nisso e nisso também, não. Eu critico onde tem que ser criticado. Agora, quando tem que se elogiar, eu elogio sem nenhum problema. Porque para mim, o Yuri Romão vem fazendo sim um bom trabalho à frente da gestão do esporte. E a parte financeira do clube se sana cada dia. Tá longe, né? Porque o último balanço financeiro que o Sport estava devendo era de 217 milhões de reais. Era o tamanho da dívida do Sport. Imagina, se chegasse um dinheiro de 300 milhões só para quitar a dívida, acabou. Se a gente tá mamão com açúcar, que ano que vem era só, né? Mas não, tem que ser devagarzinho, porque o clube hoje não tem um patrocinador forte, não tem um investidor forte, que seria a SAF. E a SAF só quer chegar num clube que está se organizando. E isso, obviamente, precisa se ter um tempo, né? E o Sport, com a SAF, com o Yuri Romão, que vem falando há bastante tempo, que vem colocando há bastante tempo, lembrando que a eleição do Sport para o próximo biênio é só ano que vem, em dezembro, tá? Então tem mais um ano aí, tem o restinho desse ano e mais um ano de Série A, se Deus quiser o Sport vai subir, para se edificar cada vez mais, para se reestruturar cada vez mais, né? Então isso é muito importante. Eu particularmente fico bem feliz, né, que o Sport já comece a se movimentar aí. É como eu estou dizendo, o Náutico, o Santa Cruz já pediu uma renovação do período de recuperação judicial para começar a pagar. O Náutico também tende a pedir, porque não está jogando, ficou de férias também ao lado do primo. Então o Sport não, porque o Sport está em pleno jogo de futebol, apesar de uma crise no campo, dentro da gestão, dentro do passivo financeiro do clube, não. Então é isso que o Sport já começou a se antecipar, para que isso não fique tão velho, né, e piore, né, quem sabe com os juros, meu Jesus do céu, enfim. Mas a recuperação judicial está aí para ajudar os clubes, ajudou, tanto que o Sport começou a se movimentar a partir de agora, depois de alguns meses, que começou a recuperação judicial, o tempo determinado para isso. Então, é isso que a gente tem para colocar para vocês. O Sport já se começa a movimentar. Lembrando, o Sport pagou 50 de 180, o valor chegou. Para esses 50 ao todo, 120 mil reais. Lembrando que não é os grandes dívidas, é as pequenas dívidas, tá certo? Que só foram permitidas serem pagas mediante a apresentação do fluxo de caixa do clube. Então, a partir daí, o Sport começou a pagar, o Sport começou a trabalhar em relação aos pagamentos, às quitações desses débitos a esses credores de pequenas dívidas. Então isso é muito importante, veja o que eu estou dizendo a vocês. É extremamente importante uma mobilização e uma antecipação dessa que o Sport está fazendo. Tende a colher frutos mais para frente. Esse ano ainda é de plantar, colher nos próximos anos, isso vai ser muito importante, até para chegar a uma SAF, que hoje para mim não é notícia ainda, né? Porque o Yuri Romão sempre fala isso, mas nada a gente tem ainda como real. Mas um clube reestruturado, um clube se organizando, um clube limpando ali, limpando aqui, essas arestas, eu acho que qualquer outro clube, qualquer outro investidor que está olhando para os clubes brasileiros como uma boa oportunidade de negócio, pode ter certeza que o Sport se mete no meio aí fazendo isso que está fazendo hoje. É muito importante, tá bom? Cheiro no coração, vamos embora, daqui a pouquinho tem mais vídeo, daqui a pouco tem mais informação. Aqui é o teu canal, é por isso que eu digo, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho, porque, meu irmão, eu, Tuto e eu, a gente junto aqui tirando onda. Tamo junto, amo vocês, love. Love.